Vocês também devem ter algum conhecido, algum amigo, algum contato assim mais próximo, que você tem uma certa afinidade, uma certa conexão. Sabe que quando fica até um tempo sem se ver, aí depois quando se vê, parece que a distância não fez diferença. E eu também tenho algumas pessoas assim. E eu sou o cara que tem uma mensagem. E eu vim falando isso para as pessoas: olha, eu tenho um negócio aqui que eu gosto de compartilhar, eu tenho uma mensagem. E aí eu encontrei pessoas assim: o André, o Samuel, mais conhecido como Samu. E eu falei para eles: olha, eu tenho uma mensagem. E eu ouvi a mesma coisa deles. O André falou que tinha uma mensagem também. O Samuca também falou que tinha uma mensagem. E aí a gente combinou de aumentar o volume disso. E conversamos os três e pensamos: por que a gente não junta as nossas mensagens e as nossas histórias, e quem sabe até as nossas experiências, aquelas que dá para compartilhar, claro, e a gente faz um evento. E já pensou se as pessoas acreditam e vão nele? E aconteceu. Então, antes de saudar vocês com boa noite, eu quero pedir que você fique de pé e aplauda você mesmo por estar aqui e estar nessa noite conosco. Pode aplaudir. Esse aplauso não é para nós, esse aplauso é para você. Nós aplaudimos você. Muito obrigado pela sua presença aqui essa noite. Quando é para aplaudir assim mesmo, a gente capricha, né? Você pode ficar à vontade, por favor. Bom, muito boa noite, meu nome é André Beltério, e como o Daniel falou, nós vamos encontrando com pessoas no caminho, e o Daniel, a gente se conhece há muitos anos, uns 30 para mais, 35 anos, porque lá na praia, eu costumo sempre falar isso, né? Não sei se isso é bom, mas geralmente eu falo, a gente ficava pescando o sapo, que maldade, a gente brincava na praia pegando sapo, pegando sapo, pegando aquelas carochinhas, e a gente se reencontrou depois de alguns anos, acho que faz uns 3, 4 anos, né, Daniel? E nesse caminho encontramos mais uma pessoa, Samuel Caveira. Quando eu conheci ele, ele estava entregando um conteúdo muito legal, e eu fiquei muito contente nessa vez que eu encontrei ele, e muito bravo com ele, porque ele tem algo que ele faz, né, uma técnica que ele usa de enfrentamento, e eu fui enfrentado naquele dia. Como ele é maior do que eu, dentro do bloco, eu não vou enfrentar o cara, né? Resolvi me aliar. Quando você não pode vencer, se alia a pessoa. E foi muito bacana conectar essas duas pessoas, mais eu, porque, como o Daniel falou, nós temos uma mensagem, e ela se completa, e é isso que a gente vai estar entregando para vocês nessa noite. Obrigado, André. Boa noite, pessoal. Eu acredito muito, complementando o que eles falaram, e a gente está aqui justamente porque as nossas mensagens se complementam, então acreditando muito no que isso é forte. Eu penso que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então hoje a gente está aqui por propósitos unidos, mensagens a serem passadas para outras pessoas, que a gente possa contribuir de alguma forma na vida de cada um que se encontra aqui. A gente sabe que nosso maior ativo é o tempo. A gente valoriza muito para que o tempo de vocês aqui seja investido e para que ele se multiplique enormemente depois de vocês estarem aqui. Então é uma felicidade muito grande. Fizemos questão de convidar pessoas para as quais a gente vive fazendo muito sentido, e o nosso coração se enche de alegria de ter vocês aqui. Pessoal, vamos dar início à nossa entrega aqui. Nós teremos 3 momentos. Cada um de nós vai passar uma mensagem que se conecta, que complementa. Nós vamos falar aqui sobre mentalidade, sobre propósito e sobre execução. Você vai ver que mesmo sem a gente falar o tema, você vai perceber que cada um tem um dom e habilidade nessa área. E nós temos aqui também alguns momentos que vai rolar alguma dinâmica, alguma coisa assim, então você vai poder ficar à vontade também. Tem um cafezinho ali atrás, tem uma água, se você precisar ir ali tomar um café, uma água. Enfim, você pode, bateu fome, tem um lanchinho ali também, você pode ficar bem à vontade aqui nesse tempo. E para começar, acho que uns 4 anos atrás, 3 anos atrás,
Eu estava indo palestrar num evento em São Paulo e antes de chegar lá, eu passei num lugar e conversei com uma pessoa. E essa pessoa falou assim, cara, você fala tudo isso, mas parece que falta uma parte. Falta você conectar uma ponta, que é você falar da questão espiritual. E aí eu falei, poxa, realmente estava faltando isso. E aquilo foi a peça final num quebra-cabeça que eu vinha montando há muito tempo, para que eu expressasse o meu propósito, para que eu cumprisse o meu propósito. E essa pessoa foi o André. E por isso eu fico muito feliz em apresentar o André aqui para vocês, para ele falar a respeito de propósito. Um aplauso para o André, agora sim para ele. Obrigado, boa noite novamente. Deixa eu pegar minha caixinha de ferramentas. Vocês vão descobrir que cada um tem uma nessa noite. Bom, gente, vou falar sobre propósito e é uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. E essa mensagem, ela nasceu de uma crise que eu tive. Eu vou falar logo mais. A gente vai falar sobre dons, sobre talentos. A gente vai falar de tudo aquilo que cada um carrega dentro de si. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que vocês podem responder para vocês mesmos. Por que vocês estão aqui nessa noite? Por que vocês estão procurando ter uma mente de elite? Muitas pessoas estão procurando várias coisas, com nomes diferentes. Muitas pessoas estão buscando alta performance, qualidade de vida, prosperidade, mas o que na verdade as pessoas estão procurando realmente é ter uma qualidade de vida, fazer o que amam, prosperar, fazendo o que amam. Todo mundo diz, se um dia eu encontrar aquilo, que o meu propósito de viver tudo aquilo que eu nasci para fazer, não precisa nem me pagar. E eu e o Daniel temos conversado muito sobre isso, e muitas vezes quando a pessoa ela encontra o seu propósito, ela fica naquele primeiro amor. E se possível ela vai fazer de graça. E o propósito realmente, quando a gente encontra, a gente entende que nós faremos até de graça. Mas o Daniel fala quão bom quando a gente entende isso e pode cobrar por isso também. Então a gente vai conectando essas peças, porque existe uma pergunta nessa noite que é: como conseguir tudo isso? Ter qualidade de vida, prosperar, fazer aquilo que gosta e quem sabe ainda por cima ganhar por isso. Então, como conseguir tudo isso? Encontrando o seu propósito, encontrando aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Todo mundo tem dons, tem talentos, e eu acredito que você não está aqui por acaso. Nós vamos descobrir algo nessa noite, quem ainda não descobriu. Ou quem descobriu vai poder lapidar um pouco mais. Então, tudo começa com essa palavra, propósito, porque ninguém consegue viver ou ter uma mente de elite sem descobrir o seu propósito. Samuel é prova disso, ele vai contar um pouco da história dele, e quem ainda não conhece a história dele, porque ser hoje, fazendo parte do BOP, se ele não tiver muito claro o propósito dele, ele não vai sair de casa, deixar a sua filhinha agora, a sua esposa, porque são riscos. E quem quer viver o seu propósito tem que correr risco. Mas se o propósito não estiver claro, a pessoa não vai pagar o preço. Então, todos nós carregamos uma caixinha de ferramentas. A minha está aqui, simbolicamente, mas todos nós temos dons, temos talentos, temos habilidades naturais, aquilo que você faz naturalmente. E muitas pessoas olham para você e tentam se esforçar, tentando fazer aquilo que você faz de forma natural, e mesmo as pessoas se esforçando, tentando fazer aquilo que você faz naturalmente, muitas vezes é difícil. Então, cada um tem dom, cada um tem seus talentos, e quando eles encontram, entendem, que essas ferramentas que nós ganhamos naturalmente de Deus, quando encontram um propósito, a nossa vida muda. A nossa mente muda, a nossa vida muda, a direção da nossa vida ganha sentido, ganha direção. Então, toda essa questão do propósito, a gente estava conversando esse dia na rádio, falando sobre o evento, que é aquela pergunta que vale $1 milhão.
porque R$1 milhão não é tanto hoje, né? Tem que ser de dólares ou de euro. Mas essa é a pergunta que, se nós encontrarmos a resposta, ela vale realmente $1 milhão. Então, quando nós encontramos o nosso propósito, nós começamos a ter benefícios com isso. E é interessante que essa primeira aqui, nós vamos enumerar 9, mas é interessante que essa primeira aqui é algo que pode resolver 80% dos seus problemas. Eu sempre tive dificuldade de dizer não. E o dizer não, né, para tentar agradar todo mundo, porque às vezes é ruim falar não para uma pessoa, para um amigo, para alguém da família, para alguém, um cliente. É difícil às vezes falar não. Mas quando nós aprendemos a dizer não, né, faz com que cada sim errado rouba a energia do propósito. Então, quando nós não aprendemos, enquanto não aprendemos a dizer não, cada sim que a gente diz vai roubando a energia do propósito. Qualidade de vida. Você deixa de viver apagando incêndios e passa a viver com direção. Muitas pessoas a gente encontra no dia a dia que parece que já virou um jargão. Como é que tu tá? Estou na corrida. Estou na correria. Alguém já escutou isso ou fala essa frasinha? Eu estou correndo, mas está correndo por quê? Está correndo atrás de dinheiro? Que bom, né? Se não for gente cobrando. É pior. Estou correndo. Está correndo por quê? Não, tem gente me cobrando. É pior ainda. Mas quando a gente entende o nosso propósito, a gente começa a ter mais qualidade de vida. Começa a sobrar tempo. Porque a gente aprende a dizer não. A gente começa a ter uma qualidade de vida porque começa a sobrar tempo. A gente começa a escolher as guerras certas. Já pensou se o Samuel encontrasse, agora eu vou lá para o Irã, vou lá guerrear pelos Estados Unidos, por Israel? Não é a guerra dele. A não ser que ele receba uma missão de ir para lá. Mas muita gente tem se ferido, tem se magoado, tem se quebrado por entrar em guerras que não são suas. Então, muitas pessoas elas acham que são Jesus Cristo. Elas querem se sacrificar pelos outros, e muitas vezes até de forma ingênua, e acabam se quebrando, se machucando, quando não morrendo. Então, nem toda a batalha é sua. 4, clareza de direção. Saber para onde está indo e por que está indo é muito importante. A velocidade não é tão importante quando você encontra o seu propósito. E parece que quanto mais você quer correr, parece que Deus vai trabalhando na gente, para que a gente vá com calma, crescendo um passo de cada vez, caminhando, porque eu quero ir para Floripa. Se eu pegar a direção errada, não adianta eu estar a 200 km por hora. Agora eu tenho que estar na direção certa e saber por que eu estou indo. Acho que o Samuel vai falar muito disso, né? Por que eu estou indo lá? Eu tenho uma missão. Então, quando você entende a direção e por que você está indo, é muito bom. E aqui a gente pode acrescentar também com quem estamos indo, também é muito importante. Saber quem está na trincheira ao nosso lado. E decisões melhores. Quem tem mente de elite decide com propósito e princípios e não por emoção ou pressão. Aqui existe um ponto muito interessante, porque geralmente quando nós temos algo para decidir, geralmente nós começamos com várias opções. Várias opções para que a gente decida. E quando nós não decidimos, parece que a cada tempo que a gente vai deixando passar, vai diminuindo as opções. E muitas vezes as pessoas não tomam uma decisão para que chegue um momento que não sobre mais opções. E daí quando chega nesse funil, só existe uma opção. E daí você não precisa escolher. Então, quando nós não escolhemos, outra pessoa, ou o próprio destino, vamos colocar assim, vai escolher por nós. Então, se você não quer que outra pessoa decida por você, encontre o seu propósito e tome as melhores decisões, não por emoção ou por pressão. 7. Não viver pela opinião das pessoas. Esse dia eu estava falando numa rádio e eu estava dizendo, olha, eu quero dar uma dica aqui para os ouvintes. Se você quer prosperar, se você quer viver um ano diferente, se você fizer uma coisa, você vai ter um resultado significativo. E o locutor me perguntou, qual é? Delete as suas redes sociais. Quantas pessoas têm vivido pela aprovação
de outras pessoas. Não estou dizendo que aqui é para deletar a sua rede social, mas aquela pessoa que pelo menos não tem uma direção. Se ela deletar a sua rede social, muitas vezes ela vai parar de comprar um carro para se aparecer para o outro. Né? Tem mulheres que parecem uma centopeia. Você já viu isso? Não, a minha esposa não é assim. Para que tanto sapato? E muitas vezes para se aparecer para os outros. Homem, né, gosta de carro. Homem brasileiro é apaixonado. Daqui a pouco está pagando uma parcela acima do que poderia de financiamento para se aparecer para as outras pessoas. Então, quando nós paramos de viver por aprovação e sim com convicção, a nossa vida flui melhor. Então, transformar dons em pactos, talentos escondidos não mudam. Tem uma história na Bíblia que fala que uma pessoa enterrou seus dons e seus talentos e ele foi considerado um servo infiel. E ele sofreu consequências por isso. Então, todas as vezes que nós não usamos os nossos dons, nós vamos atrofiando aquilo que recebemos de graça, de forma natural, de forma gratuita, graça de Deus. Então, inove, né? Pensar em legado. Uma mente comum, ela vai pensar no hoje. A gente vê, quando a gente fala sobre investimentos, os países de primeiro mundo, geralmente eles já têm na cultura deles investir desde cedo. E quando se fala em investimento é para 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. E às vezes a gente fala para o brasileiro, olha, programa a sua vida, planeja a sua vida, pelo menos para esse ano. E muitas vezes a pessoa vai lá, pula as 7 ondinhas, né? Veste branco, veste amarelo, né? E se vestir amarelo desse resultados, todo carteiro era rico. Todo enfermeiro, todo médico vivia numa paz sobrenatural. Mas não é assim, não é a cor da roupa que a gente vai usar na virada do ano, mas sim ter um propósito claro, que nos traz foco. E uma mente de elite não é sobre ser melhor que as pessoas, é ser nada mais, nada menos do que Deus projetou para a sua vida. Queria fazer uma pergunta, para que serve essa ferramenta? Alguém pode me responder? Apertar parafuso. Muito bem, acertou. Então vamos lá. Deixa eu abrir minha caixa de ferramentas aqui. Aqui eu tenho um parafuso, certo? Alguém pode ser voluntário de me ajudar aqui? Alguém que pode ajudar os golpe também? Não. Qual é o teu nome? Roger. Roger, prazer. Olha aqui para mim agora. Então essa ferramenta é para apertar ou desapertar o parafuso. Tira esse parafuso para mim, por favor. Não é o tamanho certo. Não é o tamanho certo. Mas ela não presta, essa ferramenta? Ela presta o tamanho dela. É que não é um encaixe dela também, né? Bom, vamos tentar outra coisa? Devolve essa ferramenta aqui. Agora tenta com essa ferramenta. Tira ou aperta? Tira. Está conseguindo? Não precisa tirar. Fechou? É. Muito bem. Um aplauso para o Roger. Aqui, gente, a gente viu uma situação bem interessante. Cada um que está aqui é uma ferramenta e ela serve para um tipo de resultado. Então, o problema é que muitas pessoas não é a falta de capacidade, é a falta de clareza do seu propósito. Muitas pessoas já descobriram em partes do seu propósito, elas já descobriram que são uma ferramenta. Só que às vezes ficam se cobrando, por quê? Porque não encontraram o encaixe perfeito. Estão no ambiente errado, estão no lugar errado. Muitas vezes se comparando com os outros. O Daniel tem uma ferramenta legal. Eu quero ser parecido com ele. Não, você é uma ferramenta que tem o encaixe perfeito para você. Então, se você ainda não descobriu, fique tranquilo. Nessa noite a gente vai tentar ajudá-los.
Vamos lá. Tem mais um detalhe. Eu passei hoje na Milion e comprei essa caixa de ferramenta. E foi interessante, foi muito interessante, porque a minha dinâmica era diferente. E quando a gente encontra o propósito, quando a gente entende o que é ter uma mente de elite, que é estar acima da média, a gente começa a entender que se a gente tiver uma lapidação, a gente pode melhorar aquilo que já vem de fato. Muitas pessoas já descobriram o seu propósito, mas não praticam. E se não pratica, não tem lapidação. Estar aqui nessa noite, para mim, é muito difícil. Estar na frente das pessoas, palestrando. Hoje eu não fiquei tão vermelho. Tem vezes que eu fico roxo, a pessoa acha que vai me dar um ataque. Mas hoje, graças a Deus, eu não fiquei. Lapidação. Mas tem a questão da lapidação. Tem coisas que quando você começa a se lapidar, não cabem mais na caixa de ferramenta. Então você começa a carregar uma bagagem. Todas as vezes que nós nos dispomos a sermos lapidados pelas pessoas, por Deus, por tudo aquilo que a gente caminha no dia a dia, a gente consegue se lapidar e começa a ter uma mente de elite. É interessante que essa ferramenta, ela não nasceu do nada. Primeiro que ela não cabe nessa caixa. Não cabe. Então, muitas vezes quando a gente começa uma lapidação de ser melhor do que a gente era ontem, muitas vezes a gente não vai se encaixar mais em lugares que nós estávamos. As pessoas vão dizer, mas tu é diferente. Eu sou, porque agora eu estou vivendo o meu propósito. Agora eu estou em outro nível. Agora eu estou sendo lapidado. Então, descobrir o propósito é só o começo. Mas nós temos que nos lapidar para ter uma mente de elite. Se você quiser continuar na média, na mediocridade, a gente pode continuar sendo uma chave. Mas com o tempo, entendendo o que nós devemos fazer, nós podemos ser lapidados. Então, essa ferramenta ela não nasceu assim. Baseado nessas chaves, ela foi lapidada, ela foi desenvolvida, ela foi melhorada e ela trabalha muito melhor do que uma chave dessa. Ela facilita nossas vidas. Então, todas as vezes que nós entendemos o nosso propósito e a gente começa a ser lapidado, a melhorar, a desenvolver uma mente que gera impacto, nós conseguimos viver o nosso propósito. Então, uma mente de elite não nasce pronta, ela é desenvolvida. E agora eu quero contar um pouquinho da minha história. Alguém trouxe pipoca aí? Vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha história. O pessoal não consegue ver, né? Vou ter que ficar em pé mesmo. Bom, gente, quero contar um pouquinho da minha história. Estar aqui, como eu falei, é difícil para mim. A minha vida começou com caos. Meu pai é aqui de Criciúma, foi para Porto Alegre, naquela época não tinha tanto serviço aqui, o pessoal ia para o Rio Grande do Sul trabalhar. Lá encontrou minha mãe. E a minha mãe, ela foi adotada por uma mulher que tinha um centro de Umbanda, e na verdade ela mais para ser uma empregada do que outra coisa. E depois eles voltaram para Criciúma, eu nasci em Criciúma, sou criciumense. E a gente teve uma vida que era um caos, porque com 2 anos os meus pais se separaram. E daí eu ficava na casa de um, na casa do outro, até que com 10 anos o meu pai construiu uma casa para mim e para minhas 3 irmãs. Só que um detalhe, eu tinha 10, a minha irmã mais velha tinha 18. Então tu imagina, eu tenho 3 filhos, já é um caos com o pai e com a mãe cuidando, lapidando. Imagine crianças com 10 até 18 anos sem supervisão, sem ter um acompanhamento. Aconteceu o que era para acontecer, o comum dessa história, dessa trajetória, crianças morando sozinhas. Minhas irmãs tiveram filhos muito cedo, eu tive contato com drogas, com bebidas, e eu comecei a fazer coisas erradas. Não é aquele testemunho, né? Porque muita gente, qual é o testemunho? Não, eu fui isso, aquilo. Não. Só tive uma passagem para alguns lugares ruins, até começar a entender que tinha alguma coisa dentro de mim que me puxava a ser diferente, a tentar sair daquele ambiente. E eu lembro que eu
tinha uma dificuldade na questão financeira da nossa família, não passávamos fome, mas faltava muita coisa. E daí com 7, 8 anos eu lembro que a primeira vez que eu decidi, eu quero ganhar um troquinho. A criança quer comprar uma balinha, quer um picolé, alguma coisa. E com 7, 8 anos mais ou menos, a primeira vez que eu lembro que eu ganhei dinheiro com as minhas mãos foi tirando cimento de tijolo. Antigamente o pessoal desmanchava a casa e o pessoal pegava os tijolos, né, para refazer outra casa. Depois vendi picolé, que eu acho que todo mundo vendeu picolé aqui, quase todo mundo, os homens, né, na nossa época. Mas eu lembro algo que aconteceu que foi muito impactante. Com 12 anos, uma pessoa me convidou para ajudar ela no supermercado aqui da região, uma rede de supermercado, que esse supermercado jogava frutas e verduras fora. E essa pessoa, ela tinha alguns animais, e ela me contratou para 2, 3 vezes por semana, ajudar ela a pegar essas frutas e verduras estragadas para dar para os animais. E depois de um dia desse, de ter ajudado esse homem, eu passei na casa de uma pessoa. E essa pessoa olhou para mim e disse: você parece um mendigo. E para uma criança de 12 anos, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas essa frase aqui me impactou: você parece um mendigo. Naquele dia, eu tomei uma decisão. Eu decidi quem eu não queria ser. Então, para quem começa a viver o propósito, começar a saber que tem algo dentro de você, já é um ponto importante saber quem você não quer ser. Porque se você sabe quem você não quer ser, tem o oposto, o que você pode ser. Então aqui, eu comecei a ter algumas atitudes, comecei a descobrir algumas coisas. Se eu fosse de um jeito, as pessoas gostavam de mim. Se eu fosse de outro, as pessoas não gostavam. Se eu fosse de um jeito, eu me encaixava melhor em alguns lugares, em outros lugares não. Então, as primeiras pistas do propósito foi habilidades, liderança, conectar pessoas, influenciar e direcionamento. É interessante que nós estamos vivendo essa noite aqui, porque eu tenho o costume de lançar desafios. E muitas vezes eu me arrependo desses desafios, porque geralmente eu estou no meio. E essa noite, estava conversando com o Daniel uma noite, lá em casa, jantando, e eu disse: Ney, vamos fazer um evento? Poxa, é isso, aquilo. Conectamos nós três, bom. Achei 2 caras mais corajosos do que eu. E eu tenho esse dom de conectar pessoas desde cedo. Eu sempre fui líder de turma, era presidente de igreja estudantil, sempre conectava algumas situações. Eu lembro que no terceiro ano, no terceirão, a escola que eu estudava não era uma escola que geralmente a maioria das pessoas estavam pensando na faculdade. Elas só queriam ter o 2º grau completo para poder achar um emprego depois disso. E eu lembro que eu conectava as pessoas e dizia: Paula, tu vai fazer faculdade? Ah, eu não sei, eu quero trabalhar. Poxa, mas tu é boa nisso. Eu conseguia ver nas pessoas a qualidade, os dons delas, e dava um direcionamento. E eu dei um direcionamento para várias pessoas, mas eu, logo em seguida, não fiz faculdade, depois eu fiz. Mas era interessante que eu conseguia dar um direcionamento, mas muitas vezes não conseguia fazer isso comigo mesmo. Então, até que com 18 anos, eu comecei a trabalhar nas boates aqui em Criciúma. Destilaria, diretório, leites, algumas boates aqui da nossa região. Eu gerenciava essas casas noturnas. E com 24 anos, eu encontrei uma pessoa. Uma pessoa que vinha de fora, de outra cidade. Só que era um cara feio, magrelo. Só que é o seguinte, ele chegava na boate, fechava a ala VIP, cheio de mulher em volta. Aqueles balde com energético, com vodka. Eu disse: poxa, quem é esse cara? Todo mundo começou a se perguntar: quem é esse cara? Como eu era o gerente, fui incumbido de cuidar dessa pessoa importante, né? Ele chegando já gastando bastante, dava gorjeta, coisa que geralmente não acontecia. Me conectei com essa pessoa. E daí eu disse: cara, o que tu faz? Não, eu envio pessoas para os Estados Unidos através do México. Quando ele falou aquilo, meu olho brilhou. Porque naquela época, praticamente toda a família de Criciúma da nossa região tinha alguém que morava fora do Brasil. Ele disse: cara, eu gostei de ti. Ele falou para mim. Daí, tu tem vontade de ir para os Estados Unidos? Eu: claro, imagina. Ó, eu cobro de 10 a 15 mil dólares para
levar as pessoas para lá. O que tu tem? Eu tenho um Uno que vale 7 mil reais. Gostei de ti. Eu vou te levar para lá pelo teu carro. E mais, eu vou te emprestar $500 e vou pagar a tua passagem. Quando chegar lá, tu me paga. Beleza, fiquei feliz da vida. Trabalhava à noite, final de semana. Durante a semana eu era representante comercial. Eu disse, pô, se eu trabalhar a mesma coisa que eu trabalho aqui, eu vou ficar milionário. Só que depois que eu me desliguei dos meus 2 trabalhos, o $500 que ele ia me emprestar, eu tive que emprestar para ele. A passagem que ele ia pagar para mim, já não ia poder pagar mais. Naquela hora eu vi que eu tinha caído numa enrascada. Mas não tinha como voltar para trás. Assumi essa aventura, estilo Samuel Caveira do Rock. Então, foi interessante que daí eu embarquei nessa viagem e tudo que ele tinha me prometido, nada aconteceu. Cheguei no aeroporto do México, da cidade do México, fui no guichê, e geralmente tem que ter uma folhinha para entregar para a imigração, mas tinha faltado no avião. Cheguei em certa pessoa, ela disse, cadê a folhinha? Eu disse, olha, não tinha. Tu fala inglês ou espanhol? Eu disse, eu falo português. Português aqui não serve. Eu disse, casa caída. Vai me levar para a salinha. Pega a folha aqui e depois volta. Só que eu vi que ele ia me mandar embora. Então eu saí, preenchi a folha, atrás de uma pilastra, esperei outra pessoa ir no guichê dele. Quando liberou uma senhora, eu fui nela, ela disse, eu passei e trabalhou. Eu passei. Então, seja bem-vindo ao México. E daí, eu fiquei tão feliz, gente, que eu saí e fui direto aonde que eu entrei? Na salinha da imigração, que estava mandando o pessoal embora. Eu disse, cheguei lá feliz, todo mundo triste. Eu disse, opa, estou na salinha errada. Deu tempo de sair dali. Supostamente teria alguém nos esperando, não tinha ninguém. Supostamente teria alguém nos esperando no hotel, também não tinha. Enfim, foi um caos. Resumindo, fomos para um aeroporto, pegar mais um avião ali interno, para chegar em tal cidade. Nesse novo aeroporto, um guarda lá nos chamou e disse, para onde é que vocês estão indo? Estamos indo para tal cidade. O que vocês vão fazer lá? Turismo? Mentira. Cidade feia, quente, lá é o inferno. Vocês vão atravessar o México? Não vamos. Enfim, tivemos que pagar uma propina para ser liberado. Chegamos na cidade, a imigração daquele aeroporto nos prendeu. Resumindo, conseguimos fugir da imigração do México. Até hoje o meu passaporte está lá. E é interessante que eu vou falando isso rindo, achando que é bonito fazer esse tipo de coisa, né? É o testemunho que a gente fala. Chegamos no hotel, nós tínhamos que ir até uma cidade que alguém ia nos buscar. Quando entramos nessa cidade, começou um carro nos perseguir, eram sequestradores que pegavam as pessoas, sequestravam para tirar dinheiro da família. Só que o taxista nos ajudou a fugir desses sequestradores. Eles falaram, olha, isso é sequestro. Nós vamos te deixar no hotel, não saiam do hotel. E lá no hotel falaram, realmente, aqui é o lugar que as pessoas sequestram. Enfim, veio uma pessoa nos buscar, chegamos numa aldeiazinha, tinha lá umas 50 casinhas, nós chegamos em 2 casas lá, tinha uns 30 mexicanos, mas era um pessoal de mais ou menos 1,5 m. E nós chegamos lá, que era eu e mais 2 pessoas, entramos em 2 carros, que mais ou menos depois a gente foi descobrir, depois nós descobrimos que era um carro que eles tinham roubado nos Estados Unidos para fazer a travessia. Embarcamos, nós 35 mais ou menos, nesses 2 carros, começamos a subir morros, passamos por alguns valos. Primeiro passamos por 6 corpos de mulheres mortas jogados como lixo no valo, depois passamos por mais um, e é realmente uma terra sem lei. A viagem era para demorar um dia, levamos 1 galão de água cada um e carne seca, só que os Rangers dos Estados Unidos vieram com o helicóptero, bem onde a gente estava, eles só falaram, se esconde. Se esconder aonde? Lá no deserto, parece que tem só aqueles árvorezinhos que não tem quase folha. Eu não entendi o sentido daquilo. Mas deu para ver que eles só estavam vendo quantas pessoas tinham, para depois ir tentar nos prender. Enfim, fomos mais para frente, tivemos que fugir, eles pegaram um carro nosso, depois os 30 e poucas pessoas dentro de uma caminhonete. Conseguimos chegar num ponto, e nesse ponto eles já estavam nos aguardando lá. E foi muito interessante
que quando chegou nesse lugar, um dos atravessadores lá, pegou o celular, passou um gel no cabelo, fez aquele penteado muito legal, ligou para uma pessoa e disse: olha, a caminhonete vai vir nos buscar, nesse momento só vai as mulheres e as crianças. E naquela voz eu escutei uma voz nítida como eu nunca havia escutado. E a voz falou assim para mim: vai com eles porque eles não vão voltar. E eu não duvidei, porque foi uma voz muito clara, e eu entendi que era o Espírito Santo. Fui com as mulheres. Nesse momento chegou uma caminhonete, e as mulheres, não sei como, era uma Ranger cabine dupla, entrou as mulheres e as crianças, de criança pequena, e eu pulei nessa caminhonete, na carroceria. Quando os homens viram que eu pulei, todo mundo pulou em cima de mim. Eu só fiquei dessa parte aqui para cima, na carroceria. Começamos, ele começou a acelerar o carro, e conforme ele acelerava, começou a ir de 1, 2, 7 carros de polícia, helicóptero. Foi uma perseguição a mais de 120 km tranquilo, e a gente estava gritando porque não ia dar certo aquilo. Eu lembro que estava tão pesada a caminhonete que o eixo começou a queimar a lataria, e até hoje eu tenho uma queimadura aqui na coxa dessa perseguição. Enfim, os policiais conseguiram ultrapassar, tentaram parar esse carro, só que não conseguiram. E chegou uma hora que ele foi para o acostamento, atropelou um cacto de mais de 2 metros de altura, e esse cacto caiu praticamente em cima de mim, mais uma criança de uns 4 anos. Nessa hora eu joguei o cacto para fora, e daí os policiais viram que tinha muita gente, e daí eles deram uma aliviada. Só que nos levaram para uma estrada que tinha um fim, um desnível de mais ou menos 1,5 metro no nível. E o motorista pulou aquele desnível. No primeiro monte, no primeiro pulo, várias pessoas pulando, tudo parecia em câmera lenta. As pessoas voando. No segundo pique eu fui. E quando eu veio, minhas pernas foram para cima, e quando eu caí na caminhonete, eu caí com esse punho, quebrou o punho e tem a cicatriz até hoje. Enfim, deu mais um pique, andou mais um pouco, e eu saí da caminhonete, branquinho, todo furado, todo quebrado, e como eu era diferente dos mexicanos, eles acharam, né, os policiais, que eu era da parte americana, que ia distribuir os mexicanos. E eles me prenderam, até explicar que o focinho de porco não era tomado, deu trabalho, mas os mexicanos me ajudaram: é brasileiro, pode soltar. Fui para o hospital, e no hospital eu estava todo quebrado, me tiraram os espinhos, tinha espinho por tudo quanto é lado, passava a mão na cabeça, tinha espinho, nos braços, em tudo quanto vocês imaginar tinha espinho. 3 meses depois que tinha acontecido o acidente, eu passava a mão na cabeça, brotava os espinhos, ali inflamava, saíram. Só sei que eu estava lá no hospital, daqui a pouco chegou uma enfermeira, loira, olhos azuis, toda branquinha, uma roupa branca, um pote de Coca-Cola e um hambúrguer, e veio me entregar. Eu disse: poxa, eu morri, cheguei no céu, só pode ser o céu aqui, né? Estou fugindo, chega uma pessoa dessa com um hambúrguer, eu não tô, parece McDonald's, não estou no McDonald's, eu cheguei no céu, mas estava vivo, graças a Deus. Ela me ajudou a fugir do hospital. Fiquei 3 dias na casa deles, casal sensacional, já tinha ajudado mais 3 pessoas a fugirem do hospital. Peguei um ônibus no Texas e a direção era Boston, 3 dias de ônibus. Só que quando o esposo dela comprou a passagem, ele disse: André, temos um problema. E ele, com inglês ruim, tentando me ensinar. Se alguém te perguntar, tu vai dizer que é I America Citizen. I America Citizen. Cada vez que ele tentava falar para mim como que era ser um cidadão americano em inglês, dificultava mais ainda. Eu disse: meu Deus do céu. Ele disse assim: André, nós temos um problema. Esse ônibus, ele vai voltar em El Paso, e lá tem a imigração. Eu não sei como, mas eu disse: olha, o Deus que me trouxe até aqui, ele vai me levar até lá. E daí eu entrei nesse ônibus. Sentei no penúltimo banco. O único banco que não tinha ninguém do lado era o meu. Cheio de americanos, mexicanos com documento que podiam entrar no México. E eu lembro que o motorista parou. Não sei se vocês já viram aquele negócio de fronteira, tem no Netflix. Muito legal aquele negócio dele, porque eu lembro da minha passagem por lá. E daí entrou uma agente da fronteira, foi pegando o documento de todo mundo. E quando ela passou pelo meu banco, parecia que não tinha ninguém.
Ela pegou das americanas que estavam atrás, pegou do mexicano que estava do lado e parecia que não tinha ninguém no meu banco. E ela saiu e eu fui a única pessoa que ela não pediu documento. E mesmo se ela pedisse, meu documento estava preso lá na imigração do México, não tinha mesmo, só tinha passagem. Como que ela não pediu, né? Tem aquela história, o cara foi parado pela polícia, disse assim, eu vou tirar sua carteira porque tu está bêbado. Ah, que bom, tira para mim porque eu nunca consegui. Né? As piadinhas sem graça de velho, como meu filho fala. Fui para os Estados Unidos, cheguei lá, moramos 7 anos. Moramos 7 anos, nosso filho Israel, com 16, nosso primogênito nasceu nos Estados Unidos, a minha esposa tinha visto, um mês depois foi para lá, ficamos durante 7 anos. Mas foi interessante, eu fui para lá para ganhar dinheiro. A minha ideia foi em 2004, a minha ideia era conquistar $300 mil para montar uma boate aqui em Criciúma. Meu Deus, que belo plano, né? Tem gente que monta padaria, né? Eu queria montar uma boate. Graças a Deus lá, que eu me encontro com Deus, que chegou o momento que eu consegui conquistar aquilo que eu fui buscar. Dinheiro, bens, só que eu entendi que o dinheiro não faltava alguma coisa ainda. E tanto trabalhar, praticamente eu e minha esposa quase nos separamos, e alguém nos apresentou Deus, Jesus, a gente se encontrou lá também, encontro com Deus, e lá a nossa vida foi transformada, e tivemos essa revelação, entendemos o nosso propósito e voltamos para o Brasil. E voltando para o Brasil, comecei a empreender, comecei a fazer algumas coisas, continuávamos prosperando, mas parece que ainda faltava algo. E eu me perguntava, será que eu tenho que deixar de ser empresário, empreendedor para virar pastor, missionário? Porque parece que quando a gente encontra o propósito, está ligado, conectado com Deus, todo mundo quer ser pastor. Já pensou se todo mundo fosse pastor? Se todo mundo fosse padre? Então eu também comecei a me questionar, Deus, o que eu tenho que fazer? E Deus começou a me mostrar os meus dons e talentos, começou a me mostrar aquela pessoa que eu era lá no começo na escola, os trabalhos, por onde eu passava, eu sempre era líder, conectava as pessoas. Deus começou a mostrar os meus dons e talentos e começou a me mostrar que eu não precisava virar um pastor, virar um missionário, virar um padre para cumprir o meu propósito aqui na terra. E Deus começou a mostrar para mim que eu tinha uma palavra, e essa palavra é propósito. Assim como eu descobri o meu propósito, eu conseguia compartilhar essa mensagem, que é ajudar as pessoas a encontrarem e viverem o seu propósito. Então, você que está aqui nessa noite, talvez você está meio perdido, como aquela chave de fenda tentando tirar um parafuso Phillips, parece que você não se encaixa muito bem. Essa noite é para você. Essa noite nós vamos entregar algo para você, porque você nasceu com um propósito. Você não está aqui por acaso. Deus tem um projeto contigo. E os dons que estão dentro de você são pistas do seu propósito. Então, a sua história, eu não tenho dúvida nenhuma. Se você conseguir encontrar o seu propósito e ter uma mente de elite, não somente encontrar a chave que você é, mas ter uma lapidação, conseguir melhorar naquilo que você já nasceu de fábrica, sua história vai mudar e a sua história ainda vai surpreender muita gente, inclusive você. Então, o problema de muitas pessoas não é a falta de capacidade, é a falta de clareza. Quando o propósito e talento se encontram, nasce uma mente de elite. Bom, gente, a minha palestra está finalizando. Só queria que, se você puder, feche seus olhos por 1 minuto. E eu quero te fazer uma pergunta. Você pode responder para você mesmo. Deixa eu perguntar para você. Se o dinheiro não fosse um problema, se o medo não existisse, se a opinião das pessoas não tivesse peso, o que você sentiria que nasceu para fazer? Agora pense em outra coisa. Quais são os seus dons e talentos que você percebe que sempre estiveram dentro de você? Aquelas coisas que parecem naturais para você, mas que para outras pessoas parecem difíceis. Talvez seja liderar pessoas, talvez seja criar, talvez ensinar, talvez construir algo. Essas coisas que vieram na sua mente agora não são coincidência. Na maioria das vezes são pistas do seu propósito. Deus
não desperdiça talentos. Se foi algo colocado dentro de você, existe um momento. A diferença é que pessoas com mentalidade comum ignoram essas pistas, mas pessoas que desenvolvem uma mente de elite decidem seguir essas pistas até descobrir o seu propósito. A minha dica para você nessa noite é: invista tempo afiando o machado, para não perder tempo tentando derrubar uma árvore com o machado certo. Boa noite, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Agora chamar o grande Daniel Rock, mais conhecido aqui no Brasil como Daniel Rocha. Como é que chama no México, André? Só para eu saber, para não passar por lá. Ei, muchacho. Que passa? Só uma pergunta, pessoal. Estamos aqui umas 30 pessoas, mais ou menos. Alguém fala grego antigo aqui? Não? Bom, que bom. Eu falo alguma coisa, então vou poder compartilhar com vocês. Eu falo 4 palavras em grego antigo. É mais do que muita gente aí. Etos, logos, patos, elton. Sócrates dizia que para você se comunicar, você tem que dominar algumas áreas. E, para aqueles que não falam fluentemente grego antigo, ethos significa confiança. Logos é lógica. Essa primeira é uma das peças mais importantes para que o cérebro